Família, estamos juntos novamente para mais um estudo dessa obra Gênese do Bebê, de Cíntia Soares, Ciência e Espiritualidade na Educação, pela editora FEGO. Hoje estamos aqui no capítulo 3, vamos terminar o capítulo 3, uma parte muito bonita, vamos dizer assim, nos traz um olhar mais esperançoso. É falar da criança no presente e no futuro. É falar de nós, mas numa visão de educação que vai gerar os frutos, vai gerar uma geração de adultos, né? Pessoas que cresceram com esse olhar do cuidado, do respeito, de uma educação respeitosa. Já falamos aqui que educar é uma tarefa de todos nós. Nós falamos que é o exercício da parentalidade. Então, considerar pai, mãe, mas também os educadores, toda e qualquer pessoa que na relação com a criança essa relação é na base do cuidado, está exercendo a parentalidade. Isso é uma visão que nós temos. Existe uma visão diferenciada que diz que alguns pais terceirizam, ou seja, entregam a criança para terceiros, para outras pessoas cuidarem, se responsabilizarem pelos cuidados com essa criança. Bom, isso é uma visão e que eu compartilho dela em parte, eu acho que eu já falei aqui, ou se não eu falei em outros vídeos, mas eu retomo a ideia. Quando a gente usa a expressão terceirizar, quando estamos abrindo mão da nossa responsabilidade e entregando essa criança para o cuidado efetivo de outra pessoa. Não é o caso quando nós deixamos a criança na escola. Quando pedimos para um parente, para um vizinho, até vizinho exerce a parentalidade, se ele fica com a criança por um tempo. Então, a parentalidade ela pode ser exercida em diversos eixos, desde a família, né, que tem a convivência cotidiana com essa criança e a responsabilidade maior, né, são os pais e mães que respondem pela criança, né, respondem inclusive juridicamente, mas nós podemos incluir avós, tios, qualquer adulto que naquele momento, né, uma babá, uma professora, está cuidando da criança. Ele tem ali um grau de responsabilidade, não é o grau mesmo, né, equivalente ao do pai e da mãe, mas ele compartilha. Então, nós estamos em parcerias, um cuidando do outro. Vamos dizer assim, cuidando em prol das crianças. E é nesse sentido que ela avança também, falando das mudanças na sociedade, incluindo a legislação, a economia. Vamos pensar numa economia que investe na primeira infância, nessa primeiríssima infância ou primeira infância. Então, primeiríssima de 0 a 3, ou a gente chama de primeira infância de 0 a 6 anos. Tá? Todo programa de educação, de saúde, que visa o cuidado, o desenvolvimento da criança, ele gera uma economia para o país. A gente se trabalha, né, com a prevenção de doença, qualquer prevenção é melhor
que a reparação. Então, quando já ocorreu algum dano, a criança está doente, precisa ser internada, então tem os gastos hospitalares, tem medicações. Então, isso é um gasto muito grande, principalmente se essa criança recorre ao sistema público de saúde. Mas vamos lá, é um gasto para a família, está pagando plano de saúde. Então, a gente tem esse panorama que investir na educação e na saúde, em termos de prevenção, nós vamos ter uma população sadia, mental, intelectual, emocionalmente. E isso repercute, como eu falei, né, na economia, porque também são adultos capazes de trabalhar, de contribuir para o progresso dessa sociedade. Outro aspecto que eu falei da legislação. É interessante pensar que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é recente. A nossa Constituição também é recente. Então, os direitos das crianças, eles foram pensados de um tempo muito, vamos dizer assim, é muito jovem essa lei, é um tempo curto, ainda que precisam ser discutidas que medidas, que ações, que políticas públicas para cuidar das crianças, para a garantia de direitos, para que elas cresçam com acesso à saúde, a lazer. Então, a saúde é ter uma boa moradia, uma boa refeição, a moradia em que tenha tratamento de água e esgoto. Isso tudo é importante. Então, é algo que a gente vê que é muito maior, é investimento. Precisa investir dinheiro, né, para garantir lugares com salubridade para que essas pessoas vivam, toda a população. Então, olhando para a criança e sabendo que essa criança representa o adulto do futuro, se eu investir agora, eu estou investindo num futuro da sociedade em termos econômicos, em termos políticos, mas também em termos morais. É o que nos interessa também discutir aqui. Se eu invisto numa educação para a paz. Então, tem um trecho que ela vai comentar aqui, da Vera Cordeiro, que é uma médica fundadora da Fundação Saúde da Criança, e tá num vídeo, né? Eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo, que é o Começo da Vida. É um documentário que ela utiliza aqui nessa obra. Esse mundo que investe em satélites, e olha que investe, né, em áreas para conhecer, né, diversas áreas para conhecer planetas, ir a Marte, ir à Lua, ir para onde, né, um monte de lugar. A gente não vai investir na condição humana? O que ela está querendo dizer? Estamos investindo em muito dinheiro para a pessoa passear no espaço, né? Dar uma voltinha de foguete, né? Um dinheiro que poderia reverter a situação de fome do planeta. Então, isso é de ordem moral e ética. Pensar nesse tipo de uso do dinheiro. Então, ela vai fundo aqui. Na humanidade que está nascendo, como é que a gente não vai investir na humanidade que está nascendo e que representa o futuro? Como é que a gente pode pensar no mundo de paz,
de colaboração, de bem-aventurança, então de felicidade, onde o começo da vida não é levado em conta. Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer, porque nós não temos ainda uma educação então, que nos gere a tendência a pensar no outro. Nós temos uma educação ainda muito pautada no egoísmo, então eu penso em mim, no que isso vai me dar de prazer, de ganhos, e a pergunta geralmente que a gente faz é o que eu ganho, o que eu levo com isso, né? Então mostra os nossos interesses acima de tudo, e é uma visão adultocêntrica. A gente olha para a criança a partir da nossa perspectiva. Então, Maria Montessori, ela foi a primeira que pediu para o marceneiro adaptar os móveis para o tamanho das crianças. Mesas e cadeiras que elas se sentavam eram para adultos. Não tinha. Hoje temos, né, toda uma mobília para criança, mas graças a Montessori, que ela falou, não, tem que ser adequada, a criança tem que ter autonomia, ela tem que alcançar as coisas para que ela possa fazer e não ficar dependendo do adulto, pegar para ela, fazer por ela. Então ela propõe armários com prateleiras baixas ao alcance da criança, com aquilo que a criança pode mexer. Aquilo que ela não pode mexer tem que ficar em prateleiras mais altas. Sim, essa organização é responsabilidade do adulto, né? E aí, ela coloca aqui que... eu estava falando da legislação, então é interessante, porque eu falei que é muito recente, e essas leis para os direitos, né, das crianças, elas surgiram a partir das lutas das mulheres, do movimento feminista, que as mulheres também precisavam batalhar pela garantia dos seus direitos a trabalho, direito a até poder se separar, poder exercer então uma profissão, poder estudar e ter ou não ter filhos, inclusive o planejamento familiar e a separação no casamento, né? Tudo isso foram ganhos que vieram com o movimento feminista. O movimento feminista não tem nada a ver com a questão do masculino, só pensando nas condições das mulheres, o ganho que elas precisavam, as conquistas que elas estavam batalhando. O homem só tem a ganhar se ele compreende esse movimento, tá? E aí as crianças ganharam. As crianças, em termos de legislação, foram nessa onda também de direitos, porque as mulheres e as crianças eram equivalentes aos servos, eram propriedade do homem. E para elas serem consideradas sujeitos de direitos, a mesma coisa as crianças. Então, as crianças passaram a ser consideradas sujeitos de direitos, em condições especiais de desenvolvimento. Então, é preciso respeitar as condições de desenvolvimento da criança. Quer ver uma coisa interessante? Eu ouvi uma pessoa falando a respeito da infância, da criança, e ela disse assim, que se nós pensássemos nas crianças, as nossas calçadas não seriam como são. E ontem eu fui à rua, andei pelas calçadas e eu prestei atenção nisso. Claro que eu andava já com muito cuidado, porque é calçada com buraco, calçada desnivelada, é tudo feita para o carro entrar, né? Já participei de uma discussão
com pessoas com deficiência, então cadeirantes, porque não dá. Se você tem um carrinho de bebê, se você tem a cadeira de rodas, não dá para andar nas calçadas. Elas não permitem, não têm acessibilidade. E se a gente pensar também nas crianças pequenas caminhando, as calçadas são perigosas. E se a gente falar que é perigoso andar na rua, né, onde os carros passam, onde que fica a criança? Por onde ela caminha? Meu filho já tem 12 anos e eu faço o percurso com ele da escola e eu tive que mostrar para ele: olha, por onde você vai, como é que você vai pisar, o cuidado que tem que ter, para onde que vai olhar. A gente tem que ensinar para a criança se proteger, saber andar na rua. E não é fácil, porque ela não é preparada para as pessoas caminharem, não é preparada para os pedestres aqui no Brasil, muito menos para as crianças. Isso é só um detalhe que eu estou contando, só para a gente abrir os olhos e falar: é mesmo, não temos esse cuidado, não pensamos nas crianças quando fazemos alguma coisa, né? Quando construímos uma casa, não pensamos o vaso sanitário, a pia da cozinha, a pia do banheiro, o chuveiro, tudo isso é tudo feito para o adulto, né? E as famílias, então elas têm que adaptar. Então agora nós vemos o quê? Que está mais fácil conseguir esses objetos que permitam adaptar, então que a Montessori chama de ambiente preparado, de podermos preparar o ambiente doméstico ou qualquer ambiente em que a criança fique, para que ela possa ficar confortável, ela possa se sentir bem naquele ambiente, para desenvolver, né, as suas habilidades, para que ela tenha autonomia. E aí ela continua falando da escola italiana Reggio Emília. Esse trabalho também ficou muito conhecido, porque é uma ênfase que dá no fato de que a criança não é tábua rasa, ou seja, ela traz uma bagagem, ela já traz ali saberes, ela põe aqui, né, saberes, as crianças têm os seus temperamentos e a gente tem, né, entende que isso ocorre porque a criança ela não nasceu ali, né? O espírito ele não nasceu junto com o corpo, esse espírito precede, esse espírito já era nascido, já tem conhecimento, ele traz nessa vida, nessa encarnação. E elas demonstram, né, suas habilidades, seus conhecimentos, e ela coloca a questão do ambiente também, um ambiente educativo, afetivo e estimulante, no sentido de promover, né, desse ambiente estar preparado para a criança poder se desenvolver, ela se sentir motivada a exercer algumas atividades e dar ênfase ao brincar como o principal trabalho das crianças. Montessori ela não fala do brincar exatamente, ela fala no trabalho. A criança trabalha, mas o trabalho não é esse trabalho que a gente fala, o trabalho infantil, né? Não, é um trabalho que está associado à vida prática, o que é que faz no dia a dia, para que a criança se sinta integrada, fazendo parte da vida em família, da realidade. Criança precisa de dados de realidade e não de fantasia. Isso a gente também precisa reformular
né, o nosso entendimento de infância, como se a criança precisasse né, viver num mundo de fantasia, com super-heróis, com fadas, com... Criança precisa conhecer a realidade que ela está inserida. É preciso dar esses elementos de realidade para ela até os 6 anos de vida. O ideal é que só depois dos 6 anos, que ela já compreendeu a vida, né, ela já assimilou, como a Montessori fala, ela já está desenvolvendo regras, já está se desenvolvendo moralmente também, ela vai poder entender a diferença da realidade para a fantasia. Agora, se desde pequenininho a gente começa a dizer para ela que cachorro fala, né, que gatinho fala, que os bichinhos todos têm uma vida humana, então estamos humanizando os animais ali, isso gera confusão. E que crianças que se vestem fantasias, né? Essas roupas a gente até chama de fantasias de super-heróis e acham que podem voar. Não sei, mas eu conheço de caso de criança que queria se jogar pela janela achando que ia voar. E isso precisa, então, de tela na janela e menos televisão para as crianças. Isso é muito importante. Menos desenhos, menos historinhas de fantasia e mais contato com a realidade, mais contato com pai e mãe, mais contato com os adultos. Criança precisa de interação real, precisa de vida real, não virtual. Então, esse território do brincar aqui, que é falado nesse filme, né, O Começo da Vida, é um projeto, o território do brincar. A criança é na brincadeira, todas as relações vão compondo, mas a essência no brincar. E ela é para que seja no presente, no aqui e no agora. Não com o objetivo final para que se desenvolvam determinadas habilidades. Ela é, por si só, o objetivo. Isso aqui também é interessante porque a gente também percebe que tem um pensamento coerente com a proposta de Montessori, porque não é a brincadeira, não é o material. Montessori desenvolveu muito material, não é o material, a essência do método Montessori, né? Não é o brincar, né? A essência. Eles são importantes, mas o que é essencial é a criança. A liberdade que nós damos para a criança para que ela se desenvolva. Então, o objetivo tem que ser a criança. Por isso que nós não precisamos comprar um monte de brinquedos para as crianças. Elas não precisam de um monte de coisas, elas precisam de nós. Né? Elas precisam da nossa interação, elas precisam do nosso afeto. E é nesse ponto que a gente fala de educação moral. A educação moral está diretamente ligada à formação de hábitos e reforma do caráter. Isso está no Livro dos Espíritos, Kardec coloca, né, questão 685A. Eu vou fazer a leitura. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, aqui ele fala dessa formação de hábitos, e o cérebro nosso, ele vai fazer isso. Ele funciona no sentido de uma economia de energia
por meio da formação de hábitos, rotinas. Por isso que o nosso comportamento muitas vezes está automatizado. A gente levanta de manhã, põe o pé no chão, a gente não pensa. Primeiro eu ponho o pé direito, depois eu ponho o pé esquerdo, eu ponho primeiro o sapato no pé direito. A gente não pensa assim, né? Eu vou me levantar, primeiro vou ao banheiro, depois eu vou fazer a minha cama. Não precisamos pensar, nós vamos fazendo rotineiramente, se torna um hábito. A educação, né, nós vamos passando para as crianças certos comportamentos, valores, crenças, e ela vai assimilando, aquilo vai fazendo parte do repertório dela. Então é importante que nós saibamos aquilo que nós estamos transmitindo às crianças. E ela fala algo muito importante aqui, a Cíntia Soares. Educar o espírito não é, portanto, educar o comportamento. Porque quando a gente fica nos hábitos adquiridos, né, na reforma aí dos caracteres, a ideia que a gente faz é um certo comportamento que a gente vai apresentar. Então, eu vou ser uma pessoa educada, eu vou ser uma pessoa que vai se apresentar de tal e tal forma, vai falar disso, né, ou de tais e tais palavras, outros não podem falar, então não pode falar palavrão, tem que falar só a verdade. Então, isso faz parte, mas não é o comportamento em si. Como que a gente percebe que a criança aprendeu? Quando o comportamento dela demonstra, né? Ela muda o comportamento. Então, nós temos o quê? A evidência, são as provas. A gente passa por provas e expiações. As provas é que, diante de determinada situação, a criança está demonstrando, pelo seu comportamento, aquilo que o espírito já assimilou, já está fazendo parte de quem a pessoa é. Então, ela é uma pessoa honesta, ela vai agir com honestidade. Ela é uma pessoa boa, então ela vai agir com bondade. Então, é só uma expressão. Comportamento é expressão do espírito, é comunicação. É claro que a gente pode se comportar de uma forma por obrigação, né? E que eu não sou aquela pessoa, mas eu estou fazendo algo por obrigação. É diferente, né, de um comportamento que a gente vê que ele é espontâneo, ele é uma demonstração da liberdade, da autonomia, da autenticidade. Então, quando a gente olha, né, para o comportamento, perguntar quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que estão ali. Porque por trás de todo comportamento há um sentimento, há um pensamento, e isso é do espírito. É de onde parte. Se eu sei o pensamento e se eu conheço, né, entro em contato com o sentimento, estou falando dessa ordem do espírito, né, dessa essência. Então, passa a ser parte de mim, de quem eu sou. Por trás do comportamento, uma criança que age de determinada forma, o que ela está me comunicando com esse comportamento, com essa atitude? O que ela está sentindo? Geralmente a gente olha para a criança com o seu mau comportamento. Quem diz que é mau? O adulto, porque o adulto está incomodado, ele não gosta. Então, vamos lá, o que essa criança precisa para que ela se comunique dessa forma? Ela está precisando de alguma coisa, ela está precisando de atenção, ou um carinho, ou ela está cansada, com fome, ela precisa de alimento, precisa dormir.
Alguma necessidade ela está passando e isso precisa ser compreendido e acolhido. É uma comunicação um tanto difícil, mas a gente vai traduzindo, mostrando para a criança. E essa criança ela é capaz de se expressar. Quando ela recebe uma educação emocional também, né, desenvolve a inteligência emocional, ela vai identificar. Então tem um vídeo que eu assisti agora, uma psicóloga me mandou, e é o seguinte, é uma criança que estava no berço ainda, ela fala bem até para, né, ela deve ter uns 2 anos e pouco, não deve ter mais do que isso, não chega a 3 anos, e ela consegue falar bem, articula bem, e ela percebe a mãe muito cansada. Então, isso já é a demonstração que a Cíntia Soares vai falar aqui desses espíritos que estão vindo mais sensíveis, né? Eles estão com essa proposta de encaminhar para a regeneração. Então, nós estamos diante desse nosso caminho para a regeneração. Então, muitos espíritos chegam aqui e conseguem olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para o meio, observar, ter empatia. São espíritos que já trouxeram isso. Essa menina olha para a mãe e fala: você está cansada? A mãe fala que está, porque a mãe deitou na cama ao lado do berço que está a criança. E o que essa menina fez? Ela começou a dar tudo dela que a conforta para confortar a mãe. Perguntou: você quer a chupeta? Você quer um mamá quentinho? Você quer aquilo que é bom para mim, aquilo que me faz relaxar, descansar, dormir? Você quer? Eu te dou. Então essa criança está me oferecendo. Você quer? Você quer o meu carinho? Você quer minha chupeta? Você quer? Eu te dou. Ela abre mão. Isso é o sentido da palavra sacrifício. Eu abro mão dos meus interesses, eu abro mão daquilo que é meu para dar para o outro, para o bem-estar do outro. Isso que é o maior sacrifício, né? Tem um item no Evangelho que eu trabalhei essa semana, é o sacrifício agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é que a gente vá se reconciliar com aquele irmão, com aquela pessoa, que a gente vá reconciliar, que a gente ame, que a gente perdoe. Esse é o sacrifício, não é fazer oferendas, promessas, e Deus não precisa disso. Deus precisa que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus que ele enviou para cá, para estar conosco. Então, ela fala isso ao final do capítulo. Aproximar Jesus das crianças. Jesus veio até nós para dizer, nos lembrar, nos fazer conhecer, nos retirar da ignorância, conhecer o bem, conhecer o amor, conhecer Deus, nos aproximarmos de Deus. Então, qual é a nossa missão? Levarmos as crianças, aproximarmos as crianças de Deus, do Pai, do Criador. Para isso, nós vamos reconhecer, primeiro em nós, qual é a boa nova, qual é a mensagem boa trazida por Jesus. Essa notícia, essa é a educação moral, que nós chamamos de evangelização, porque é a boa nova, é o evangelho, é essa notícia boa, que existe amor,
que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e o que Ele quer de nós é que nos amemos uns aos outros. Então essa criança que estava se despojando daquilo que lhe fazia bem, porque se isso aqui me faz bem, vai fazer bem a você também. Isso é o pensamento de uma criança de 2 anos e meio, 3 anos. É um espírito que está se manifestando, e essa menina perguntou para a mãe: o que você quer? Quantas vezes nós perguntamos para a criança, quando ela está cansada, quando ela está com mau comportamento, quando ela está fazendo as birras, o que ela precisa, o que ela quer? Quantas vezes nós perguntamos: o que você precisa? Para que eu possa ver se eu consigo atender as suas necessidades e você ficar bem. Essa menina foi capaz de perguntar para a mãe: o que você precisa? A mãe virou para ela e falou: um abraço. Eu quero um abraço. E as duas se abraçaram. E a filha falou para a mãe: eu te amo. Essa menina de 2 anos e meio falou para a mãe: eu te amo, e deu um abraço na mãe. Essa mãe ficou tão emocionada que ela ficou assim: mas quem te ama sou eu, né? Nós conseguimos expressar o nosso amor pelas nossas crianças, como essa criança está fazendo com a sua mãe? Isso é o ensinamento de Jesus. Isso é o que Jesus quis nos fazer compreender e ter na boa nova a notícia de que nós vamos, a partir da educação, transformar os nossos pensamentos, sentimentos e atos. Essa é a verdadeira educação, aquela que transforma o espírito, pensamentos, sentimentos, consequentemente, os atos. Linda essa passagem, porque para mim essa é a essência. Essa é a essência da educação, do que nós precisamos fazer, da compreensão que nós temos, e ainda mais com essa lembrança desse vídeo, dessa menina. Esses espíritos estão entre nós e nós precisamos aprender. Não termos a pretensão de achar que nós é que vamos educar as crianças. Nós estamos aqui para nos educarmos com as crianças. E essas crianças precisam de nós assim como nós precisamos dela. Porque é num comportamento difícil de uma criança que eu vou saber que eu não estou conseguindo ficar ali com ela, compreender, sentir empatia, exercitar a perspectiva da criança. É quando nós reformarmos a nossa casa, é quando nós cuidarmos da nossa calçada, é quando nós prepararmos um alimento, é quando tudo que nós fizermos, nós incluirmos a criança. Porque nós viemos de uma tradição, de uma educação, de uma tradição muito autoritária, em que a criança não tinha voz, não tinha vez, ela tinha que obedecer. E se a gente compreender que educar dessa forma, nós vamos ter uma criança que colabora e ela é amorosa, e não uma criança desregrada, mal educada, desobediente, porque nós pensamos o quê? Se não for assim, vai ficar, pau que nasce torto fica torto. Olha que coisa horrível.
Se não pegar firme, né, essa disciplina que na verdade é um castigo, se eu não fizer isso, essa criança não vai tomar jeito, vai ser um criminoso marginal nessa vida. Então, uma chinelada. Tem adulto que acredita. Tem adulto que acredita que foi a violência que fez com que ele se tornasse um homem de bem. Mas não foi. Nós nos tornamos adultos de bem com o amor que nós recebemos, apesar da violência que recebemos também. Então é apesar da dor, apesar dos traumas, apesar da violência, nós conseguimos superar e nos tornarmos pessoas de bem. Não é pelo castigo, pela violência que nos tornamos pessoas boas. Hoje está assim, para lá de comprovado em pesquisas científicas, estudos com os pais sobre estilos parentais, que o autoritarismo, o uso da violência, gera crianças com comportamentos que a gente chama de internalizantes ou externalizantes. Internalizantes pensa que é interno, então ela joga tudo para dentro e ela implode. Estoura dentro dela, se torna uma criança vulnerável, dependente, insegura, com baixa autoestima, ou então externalizante, para fora. Ela explode. É uma criança opositora, já ouviram falar, né? De opositivo desafiador. Então, vai se opor, vai brigar, é rebelde, porque ela precisa se manifestar. Uma retém, outra explode, tudo em desequilíbrio, como resposta às práticas de violência. Só o amor equilibra, só o amor que dá paz. Como que nós vamos criar um mundo de paz e colaboração? Com práticas de respeito, né? De práticas de colaboração, colaborando com a criança que ela aprende a colaborar. Então nós temos muito para aprender e temos tempo, temos oportunidade. Enquanto estivermos aqui em curso, Jesus já falou, vai lá e se reconcilia. Depois faça a sua oferenda no altar. Depois a gente se apresenta para Deus. Mas a gente está aqui. Enquanto a gente estiver aqui a caminho, nós temos que nos educar, nos transformar. Dá tempo. Estamos aqui a caminho. Desejo a todos muita paz, uma ótima semana. Jesus nos abençoe. A imagem que eu faço é de Jesus nos dando a mão, segurando a nossa mão e seguindo essa jornada conosco, lado a lado. Que Ele esteja aí segurando a sua mão, lado a lado contigo, te guiando, nos guiando, guiando essa humanidade, porque Ele disse que ninguém se perderá. Até o nosso próximo encontro.